O nosso cérebro é o que comanda todo o nosso corpo. E ele consegue fazer coisas surpreendentes, como, por exemplo, ligar 2 sentidos em um só. Isso pode gerar sensações simultâneas através de um único estímulo. Essa atividade cruzada chama sinestesia e atinge cerca de 4% da população mundial. A porcentagem não é exata, porque muitos são sinestetas e não sabem. Sou um caso de sinestesia. Todos os sons, para mim, eles têm cores. Texturas também em algumas situações. Esse tipo de sinestesia, que é até relativamente comum, é chamada de color sonora, quando então o som produz uma ideia de cor na memória, da pessoa, ou também a cor produz de alguma maneira, evoca de alguma maneira um som. Também um outro tipo de sinestesia que eu possuo é a color grafêmica. Então, para mim, as letras e números também possuem cores. A sinestesia é muito estudada pelo pessoal da percepção como um caso especial de percepção. Então, são pessoas que, por alterações que ainda não estão claras quais são, as pessoas conseguem ter a percepção de alguma coisa que elas estão olhando, por exemplo, e ao mesmo tempo elas têm uma percepção concorrente. Pode ser um som, pode ser uma cor, pode ser qualquer sentido mesmo relacionado à percepção. Mas são sempre 2 percepções ou, em raros casos, até 3 percepções concorrentes. Toda vez que eu penso no som, ou mesmo emito esse som cantando ou trabalhando, tocando os instrumentos, a sensação que eu tenho, na verdade, é como se eu estivesse envolta dentro de uma determinada cor. Ler palavras e ter a percepção de cores concorrente é o mais comum. Isso é o mais encontrado. E tem dois tipos de sinestetas que são descritos. Sinestetas que são ditos de baixa ordem e sinestetas que são ditos de alta ordem. O que são essas coisas? O sinesteta de baixa ordem, ele precisa ler a palavra para ele ter a percepção concorrente. O sinesteta de alta ordem, você pode só dizer o nome da palavra para ele que ele vai conseguir ter a percepção concorrente. Eu sempre tive essa manifestação sinestésica desde criança, mas eu achava, na minha inocência, eu achava que esse comportamento era comum a todos, que todo mundo ouvia colorido. Conversando com a minha professora de piano e dizendo a ela que aquela partitura para mim, aquela tonalidade era verde, ela se espantou e disse: não, você é diferente, há alguma coisa estranha aí. As pessoas não são assim, ninguém vê som verde, amarelo. E aí então é que eu me dei conta de que algo diferente acontecia comigo, e diferente, mas não prejudicial. Sempre que a gente associa 2 estímulos, a gente consegue memorizar melhor. E para essas pessoas, essa associação já está pronta. Então você acaba conseguindo arquivar informações melhores, porque às vezes falta uma palavra, mas aí você lembra assim, era amarelo. Aí você acaba chegando na palavra. Então isso para eles é fantástico. Toda a ajuda que esse comportamento pôde me trazer ao longo da vida, em relação à memória musical, me ajudou inclusive a optar por essa profissão. Hoje eu trabalho com música em função de todas as facilidades sensoriais que a própria sinestesia me forneceu ao longo da vida. Muitos pesquisadores da neurociência acreditam que nós nascemos sinestetas. Não que todos nós éramos e perdemos, mas quase isso. Quer dizer, o cérebro do bebê, ele está lá todo muito conectado e realmente fazendo essas misturas de percepções e de sensações. Só que ao longo do tempo a gente vai refinando isso. Então, o que é sentido visual, ele precisa levar só a visões. O que é sentido auditivo, o que é sons, precisa gerar só percepção de sons. Então, a gente vai refinando isso até uns 10 anos de idade, e aí todo mundo fica do jeito que provavelmente todos nós aqui nos conhecemos. Isso sempre me ajudou, e eu considero como algo importante na definição da minha carreira profissional.